Shalom Aleichem. In die jüdische Warstatten für Kinder in Eliezer Max Schule in Rio de Janeiro in 2020 haben wir Gruppe Leben Farides der Zeltmeises von Kadia Molodowski. Kadia, a sehr wichtige Poetesse, Schreiberin und Journalistin. Hört sich zu und hat eine neue. Shalom Aleichem! Nas oficinas de Yiddish com crianças no Colégio Eliezer Max, no Rio de Janeiro, em 2020, nós, o grupo Viver com Yiddish, contamos histórias de Kadia Molodowski. Kadia, uma tão importante poetisa, escritora e jornalista. Escutem e curtam! Das helle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Abram o portão, Efont dem Teuer. Abram-no amplamente, Efont im Breit. Vai passar por aqui a corrente de ouro, a Goldene Kate. O pai, der Tate. A mãe, die Mame. O irmão, der Bruder. A irmã, die Schwester. O noivo e a noiva no meio. Russenkale in mitten. Em um trenó dourado. Oifia Goldene am Schlitten. Abram o portão, Efont dem Teuer. Abram-no amplamente, Efont im Breit. Vai passar por aqui a corrente de ouro, a Goldene Kate. O avô, der Seide. A avó, de Popper. O tio, der Vetter. A tia, de Mumme. E os netinhos no meio, de Einigler in mitten. Em um trenó dourado, Oifia Goldene am Schlitten. Abram o portão, Efont dem Teuer. Abram-no amplamente, Efont im Breit. Vai passar por aqui a corrente de ouro, a Goldene Kate. Peras, barnes e maçãs, Neppel. E uma panela de mel, o Nahonike a Teppel. E um bolo amarelo em um prato dourado. Das helle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Kitz, Katz, Kätzele. Lave para mim uma tacinha. Vou receber visitas. Vem a Mume Mirele com a Tochter Zirele. Abra a porta para elas. Lava o gato uma orelhinha. Wasch die Katz ein Eurel. Abre-se o portãozinho. Vem chegando visitas para mim. Chegam crianças com farelinhos. Montam em seus pauzinhos. Abra a porta para elas. Öffnen Sie die Tür. Das helle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Mit der großen Bagage, com uma grande bagagem, kommt a Dame zum Bahn. Chega uma dama no trem. A Kerbel, carneirinho. A Kessel, uma caixinha. A Kleidchen, Madame, uma pequena malinha. A Päckl, pacotinho. A Säckl, saquinho.
A pudele groß wie a Pintel. Uma linhazinha grande como um pontinho. Uma kleine Hintel. E um pequeno cachorrinho. Das genomenamente mit der Knopf Eufenhittel. Chegou um homem com um nó no chapéu e lhe deu um bilhete verde selado. Die Bahn geht pfeif. O trem dá um apito. O nimmt form e começa a andar. Farlor e pronto. Ele está perdido. Verta grosser coragem e se forma uma grande confusão e se confere a bagagem. A Kerbel, um carneirinho. A Kestel, a caixinha. A Kleitje, madame, a pequena malinha. A Peckel, um pacotinho. A Zeckel, um saquinho. A Pudele groß wie a Pintel. Uma linhazinha grande como um pontinho. Nor, wo ist das Hintel? Onde está o cachorrinho? Der Veil, adiante. Está um cachorro. Steht a Hund. A grosser, a beisser. Grande, zangado. A Pudo Mitafund, um cachorro de 10 quilos. Mendit e Manem, e pegam rápido o cachorro. O Neyog e o empurram. O Natrog Oifumban e o carregam para dentro do trem. E o levaram até onde estava Kerbel, o carneirinho. Kestel, a caixinha. Kleitje, madame, a pequena malinha. Peckel, o pacotinho. Zeckel, o saquinho. Pudele groß wie a Pintel, a linhazinha grande como um pontinho, até o lugar do cachorrinho. Verhakt, verkapt. Menfort, parados e apertados, todos viajam. Drei Nacht und 3 Tag, Altenweg, 3 noites e 3 dias, todos no caminho. Então vem a dama e faz um barulhão. Meine bagagem, me deem aqui minha bagagem. Então, um cachorro dá um pulo na cabeça da dama. A grosser, grande. A beisser, zangado. A Pudmitafund, um cachorro de 10 quilos. Dick de Mamekevich, a dama deu um grito. Assassino! Ot das ist mein Hund! Então esse é o meu cachorro? Ot hab ich aqui, aqui, veja, eu tenho um bilhete. Diz então o homem do chapéu. Sei stiller, madame. Sei still, quieta, madame. 3 Nacht, 3 noites. 3 Tag e 3 dias. Você estava no caminho. Ist das Hintel, keinen Haar gewachsen. E o cachorrinho, que não lhe tem mal olhado, cresceu. Geworner Hund, e virou um cachorrão. A Pudmitafund, um cachorro de 10 quilos. Das Rädele soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Ó dó, Isabarg, lá existe um morro. Ó dó, Isatol, lá existe um vale. Sitzt a Schuster Eufenberg, senta-se um sapateiro em cima do morro. Mitten Hammer, mitten Nau,
com um martelo e um furador. Steck der Schuster mit dem Nol. Espeta o sapateiro com o furador. Mit dem Hammer schlagt Gier. Com o martelo, ele bate rápido. 1 und 2, 1 und 2. 1 e 2, 1 e 2. Wachsen aus 2 kleine Skier. Nascem 2 pequenos sapatinhos. Sagt der Schuster, diz o sapateiro. Schieler, geht, sapatinhos, andem. Geh, Schieler, weg. Vão os sapatinhos embora. Wo die Welt hat nur ein Eck. Até onde o mundo tem um canto. Geh, Schieler, arum. Os sapatinhos andam por aí. Wo der Schuster schickt sie onde o sapateiro os manda. Geh, Schieler, noch Brot. Vão os sapatinhos por apanhar pão. Geh, Schieler, noch Salz. Vão os sapatinhos por apanhar sal. Schuster bringen alles. Para trazer tudo para o sapateiro. Einmal nehmen Schieler gehen. Uma vez os sapatinhos andam. Bei a Teuer bleiben stehen. E param em frente a um portão. Klapp das rechte Schichel 1. Bate o sapatinho da direita 1. Klapp das linke Schichel 2. Bate o sapatinho da esquerda 2. Öffnen Sie hat Tür für Sie. Abre-se uma porta para eles. Sitzt a Kind dort allein. Está uma criança sentada sozinha. Descalça, nua, uma pena. Borves naked, vinden weh. Dorten bleiben Schieler stehen. Ali os sapatinhos, eles ficam parados. Willen nirgends nicht mehr gehen. Não querem mais ir a lugar nenhum. Und der Schuster, Offenberg, wart und wart und wart und wart und wart. Ele espera, 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 espera. Das Rädele soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. 1, 2, 3. Oder Liederlei. Havia abelhinhas, eu mesma as vi. 1, 2, 3. Oder Liederlei. Mel elas faziam do amanhecer até de noite. 1, 2, 3. Oder Liederlei. Enganamos as abelhinhas e o mel raspamos todo. 1, 2, 3. Oder Liederlei. Das Rädele soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Atrás de Varsóvia, no final do desejo, um quintal cheio de lama. Hinterwarsche, Eckrotte, Arroz mit Blotte. Lá mora Olke, wohnt dort Olke, com sua sombrinha azul. Mit der Bleuer Parasolke. Der Tate, a Schmid. O pai é um ferreiro. Die Mame Arbesbrit. A mãe cozinha ervilhas. E colheres, e pratos,
panelas e jarras, um Löffel, um Teller, um Tepp, um Krieg. Uma Kind in Wieg e uma criança no berço. E a menininha Olke, das Mädele Olke, com sua sombrinha azul, mit der Bläuer Parasolke. Lá fora está claro e a areia é amarela. Olke começa a amassar a areia, vai convidar todas as amigas para o pão. A mãe chama a menina, ruft de Mama de Moit. A janela chega a tremer, as Esther a choir. E o pai, o ferreiro, ajuda e diz: Gehen tudo, já para casa! É preciso ninar o irmãozinho, lavar panelas e jarras, trazer água, enxaguar a camisa. Olke abre a sua sombrinha azul. Ela tem uma casa, um telhado, Hotzi, a Stub, o nadar, e muitos gancinhos, Gänseler assar. Olke quer andar junto com os gansos até o pôr do sol. A mãe chama a menina, ruft de Mama de Moit. A janela chega a tremer, as Esther a choir. E o pai, o ferreiro, ajuda e diz: Gehen tudo, já para casa! Ler um pouquinho a Bissele Lehnen, escrever um pouquinho a Bissele Schreiben. Olke vai cortar a lenha, segurar o bebê. Ela vê passarinhos voando, uma fileira longa como um trem e acima desta fileira um avião. Asinhas brancas, passarinhos no alto e acima deles uma nuvem com fumaça azul. Olke abre a sombrinha azul. Ela tem uma casa e um telhado. Hotzirastu, um nadar. E muitos passarinhos, Feigeler assar. Olke permanece aqui até o sol se pôr. A mãe chama a menina, ruft de Mama de Moit. A janela chega a tremer, as Esther a choir. E o pai, o ferreiro, ajuda e diz: Gehen tudo, já para casa! É preciso cerzir meias, é preciso botar linhas para trabalhar, é preciso amarrar os nós, é preciso pregar botões, ler um pouquinho a Bissele Lehnen, escrever um pouquinho a Bissele Schreiben. Olke vai desenrolar a linha para costurar todos os botões. Os botões se espalham e correm, saem a correr pela cidade. Cada botão se transforma em uma roda. As rodas correm, dançam em círculos. Uma corre pela rua, rola e conduz um barril. Sei, duas rodam um velocípede. Três rodas levam uma tábua. Quatro rodas em um carro, uma correndo atrás da outra. Olke abre a sombrinha azul. Ela tem uma casa, um telhado, Hotzirastu, nadar
e muitas rodas. Räder assar. Olha que ficar aqui. Viu? Olha que nós tem até o pôr do sol. Vistes vet farguém. A mãe chama a menina. Ruft de mama e de moide. A janela chega a tremer. As ester achoi. E o pai, o ferreiro, ajuda e diz: Genstud, já pra casa! Norolke vil niet her, vil niet wissen. Mas Olke não quer escutar, não quer saber. As rodas fazem barulho, se curvam, a cumprimentam. Olke junta todas as rodas e faz um longo trem. E o trem apita. E Olke viaja para bem longe por um caminho todo branco. Das Rädele soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Ich heiße Ilana Resnick. Ich habe sehr lieb, sich zu lernen Yiddish. Ich bin eine Schreiberin. Ich schreibe Liebschaft meistens für Erwachsene und meistens für Kinder. Wenn ich habe gelernt das Lied Am Mantel von Kadia Molodowski, habe ich beschlossen zu übersetzen und zu schaffen a portuguesische Nusser von dem Lied. Hört sich zu! Na casa do alfaiate moram 16 pernas e 18 braços. O pai, a mãe, os 5 filhos, um cachorro e um casaco. Der Tate, die Mame, die Kinder, das Hintel und der Mantel. O pai costura e corta. É o que ele sabe fazer. E quando o casaco fica pronto, qual criança vai ganhar? Em qual criança vai caber? O primeiro da fila é o filho mais velho. Shmulik vai estar bem aquecido nesse inverno, com um casaco de tecido escuro e quente, de mangas longas, botões resistentes, bolsos do lado e bolsos na frente. Shmulik o usou por 2 anos, quem sabe 3, e o casaco continuava bonito como o da primeira vez. Mas Shmulik cresceu bem crescido, e o casaco, coitado, lhe apertava o umbigo. Em casa, bagunça e confusão. Nosso pequeno Shmulik está ficando tão grandão. Se o casaco já não fecha na barriga, o que faremos? O pai grita. E a mãe responde: vai passar para o irmão. Que seja Mendel, então. Mendel usou o casaco por 2 anos, quem sabe 3. E o casaco continuava bonito, como o da primeira vez. Até que um dia, sua tia lhe pediu um abraço. E Mendel ouviu um barulho logo que se esticou. O que foi isso? Um rasgo? Essa não. A manga do casaco se soltou. Em casa, bagunça e confusão. Nosso pequeno Mendel está ficando tão grandão. Se o casaco já perdeu um braço, o que faremos? Pergunta o pai desesperado. E a mãe responde: vai passar para o irmão. Que seja Haim, então. Haim usou o casaco por 2 anos, quem sabe 3. E o casaco continuava bonito, como o da primeira vez. Mas quando ele desceu correndo pela escada, já bem atrasado para chegar na aula, o bolso do casaco ficou preso ao corrimão. Sem bolso, naquele frio danado, onde Haim ia aquecer sua mão? Em casa, bagunça e confusão. Esse Haim tão arteiro, imagino que não vai aprontar amanhã. Se o casaco já não tem um bolso, o que faremos? Pergunta o pai nervoso. E a mãe responde: vai passar para a irmã. Que seja Bela, então. Bela usou o casaco por 2 anos, quem sabe 3. E o casaco continuava bonito, como o da primeira vez.
Até que Bela pegou um terrível resfriado e quando deu um espirro bem alto, atchim! Os botões do casaco foram caindo um a um para todo lado. Essa não! Um casaco assim abrindo não é tão bom quanto um fechado. Em casa, bagunça e confusão. Nossa pequena Bela está uma moça! Que emoção! Se o casaco já não tem nenhum botão, o que faremos? Pergunta o pai, erguendo as mãos. E a mãe responde, vai passar para o irmão. Que seja Max, então. O caçula não se demora. Vem correndo, grita bem alto, veste o casaco e vai embora. Para onde ele foi? Se escondeu no armário, subiu no telhado, perdeu o horário do almoço e do jantar. O pai diz que Max é o mais levado. A mãe diz que ele só gosta de brincar. Depois desse dia agitado, Max volta para casa à tardinha e, para surpresa de todos, o casaco tinha desfiado na bainha. Foi dormir chateado, menino arteiro, mas escondeu o casaco embaixo do travesseiro. No dia seguinte, acordou cedo e correu para a rua com o casaco outra vez. O que será que ele faria agora? Não acredito, ele foi perseguir um coelho. Deu o azar de tropeçar numa bola e olha, o casaco comprido, que mais parecia um vestido, ganhou um belo furo no joelho. Apenas o primeiro. Como Max não conseguia ficar parado, não demorou para o casaco ganhar outra dezena de buracos. Os irmãos tinham usado o casaco por 2 anos, quem sabe mais. Como é que em 2 dias o casaco se desfez nas mãos de Max? No terceiro dia, Shmulik, Mendel, Haim e Bela não acreditaram no que viam da janela. Era Max, o caçula mais levado, correndo pela grama, pelado. Em casa, bagunça e confusão. Todos foram até Max pedir uma satisfação. Cadê o casaco, então? Max, debochado, parecia calmo e tranquilo. Disse que a lapela da direita ele deu para o gato e a da esquerda entregou para um esquilo. Disse ainda que o cachorro tentou comer o que sobrou, mas ele foi mais rápido e cada um dos buracos ele salvou. O pai grita, um casaco como esse não devia ter parado na sua mão. E Max responde, como sou bonzinho, guardei um buraco para cada irmão. Dus het zal zich zijn draaien.